Está começando mais uma edição do programa Rádio Livro FUVEST. Hoje com a obra Viagens na Minha Terra, de Almeida Garré. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, desmorece e cai no mar. E para falar sobre a obra, estamos recebendo em nosso estúdio o professor Carlos Felipe Moisés, que é mestre e doutor em letras clássicas e vernáculas pela Universidade de São Paulo, tendo lecionado teoria literária e literaturas brasileira e portuguesa em várias instituições universitárias no Brasil e também nos Estados Unidos. O professor também é poeta, escritor, tradutor e crítico literário. Escreveu obras como O Desconcerto do Mundo, em 2001, Fernando Pessoa, Almoxarifado de Mitos, 2005, e Poesia Utopia, 2007, além de seu último livro, Poesia Não é Difícil, pela editora Biruta. Professor, é um prazer recebê-lo, uma honra recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, uma beleza estar aqui por um pretexto tão benfazejo, né, que é falar do Viagem na Minha Terra, que é um livro de que eu gosto muito. Ai, particularmente gosto muito do Viagem na Minha Terra. Maravilhoso, né? E vamos acompanhar então agora o contexto histórico da época e a biografia de Almeida Garré com a Ariana Oliveira e Michel Ciríaco, que estão produzindo hoje o programa pra gente. Vamos lá. Primeira metade do século XIX. Guerra civil entre absolutistas e liberais. Invasões napoleônicas. Mudança do regime político, o absolutismo versus o liberalismo. Guerra civil entre miguelistas e liberais. João de Batista da Silva Leitão de Almeida Garré nasceu em 1799 na cidade do Porto, em Portugal. De família burguesa, se refugia em 1809, na Ilha Terceira, a fim de escapar à segunda invasão. Educado na tradição clássica e iluminista. Casa com Luísa Midose e funda o jornal para senhoras O Toucador. Em 1823, é obrigado a exilar-se na Inglaterra. Entra em contato com a literatura romântica e redescobre Shakespeare. Em 1826, regressa a Portugal. Em 1828, exila-se novamente na Inglaterra. Em 1834, é nomeado cônsul-geral em Bruxelas, numa espécie de terceiro exílio. Separa-se de Luísa Midose. Em 1845, lança o livro de poesias líricas Florescem Fruto e o romance O Arco de Santana. Em 1846, sai em volume o livro Viagens na Minha Terra. Com este livro, a crítica considera iniciada a prosa moderna em Portugal. Em 1851, funda o jornal A Regeneração e aceita o título de Visconde. Em 1853, publica o livro de poesias líricas Folhas Caídas. Morre em Lisboa aos 55 anos em 1854. Podemos dizer que a vida da Almeida Garré é tão apaixonante quanto a obra dele, né, professor? Eu diria que sim, Um revolucionário mesmo naquela época já, né? E um apaixonado, né? Muitas mulheres na vida dele, muitas histórias, né? É isso mesmo. Um aspecto muito interessante, né? Que para o leitor brasileiro é talvez o que mais ajude, né? Esse período que vai de 1808, digamos, né? Até 1830 e poucos, né? A história do Brasil e a de Portugal estão interligadas, uma depende da outra, né? A coisa começa em 1808 com nós chamamos a vinda da família real. O que para nós foi ótimo, né? O Brasil virou, de repente, né? Sede do reino, o reino de Brasil, Portugal e Algarves, né? Dom João VI aqui com toda a sua corte, né? Então é o único caso em toda a América, em todo o Novo Mundo, de uma nação que foi colônia e que de repente se torna sede de um reino.
acima, portanto, dos ex-colonizadores, os portugueses, né? Bom, o que acontece, a gente sabe. A gente só não se lembra de que os portugueses jamais chamariam essa viagem, esse traslado da corte para o Rio de Janeiro de vinda da família. Eles dizem ida. Né? Verdade. Ou mais ainda, é a fuga. Né? O Dom João VI, com toda a corte, com o que Portugal tinha de mais importante, fugiu mesmo para o Brasil com medo da invasão napoleônica. Napoleão, né? E professor, eles adoram falar de viagens, né? Os portugueses adoram, né? Essa é uma outra questão fundamental também. Né? É uma espécie de arquétipo de toda a cultura portuguesa. Esta ânsia de viajar, esse fascínio que o português tem, né, pelo desconhecido, desbravar os mares, descobrir novos mundos. Isso está presente em toda a cultura portuguesa. E o Viagem na Minha Terra não é exceção. Mas só para completar aquilo que eu estava dizendo, né? Pois não. Portugal, sem o Dom João VI, sem a corte, ficou à mercê dos ingleses, né? E isso é que acaba gerando um longo período de guerra civil, de turbulência. Esse descontentamento, né? Porque o país estava acéfalo. O rei abandonou o país e toda a corte, né? O que acontece então, a gente sabe, é só pensar na história do Brasil para entender o que se passa em Portugal. Por que Dom João VI logo volta e deixa aqui o Dom Pedro I? Volta para reassumir a coroa, né? E volta como um rei representante do espírito liberal. O que é o espírito liberal? É aquele que é contra o poder absoluto do rei, como tinha vigorado ao longo de séculos, né? E os liberais pretendem, né, que a coroa portuguesa, que o regime português implante um parlamento, ou seja, deputados eleitos pelo povo, representantes do povo, e que sirvam como moderação, limitação do poder absoluto do rei. O Dom Pedro, que fica aqui, né, e que é o nosso primeiro imperador, e em Portugal não é nada, é só um herdeiro do Dom João VI. Né? O Dom Pedro, revoltado contra o irmão dele, Dom Miguel, né, que consegue fazer depor o pai, o Dom Miguel assume o trono e reimplanta o absolutismo. Né? Então, a luta entre absolutistas e liberalistas é o que marca esse período todo. Né? Que, aliás, o Almeida Garré também fez parte dessa luta. Né? Veja, o que acontece? Nós sabemos, em 1822, o nosso Dom Pedro I, o imperador, proclama a nossa independência. Caso único em todo o Novo Mundo. Né? De um colonizador, né, mas imperador dessa ex-colônia, proclama a independência, que foi absolutamente pacífica. É só comparar com o que acontece no resto da América Latina, né? Guerras sangrentas para que os nativos expulsassem os espanhóis e acabasse com a colonização espanhola, né? Nós não precisamos fazer isso. Mas o Dom Pedro proclama a nossa independência e em seguida abdica em favor do Dom Pedro II, que era menor de idade. Para quê? Volta para Portugal. Ele vai para a tal da Ilha Terceira, que foi mencionado no resumo, não é? Onde ele vai se reunir com o exército dele, do qual fazem parte o Almeida Garré. É um dos soldados que pega em armas e vai lutar pelos ideais liberais contra o absolutismo, né? Um pequeno detalhe para ajudar o leitor do Viagem na Minha Terra é que muito poucas vezes o Garré fala, bom, este é o panorama histórico, é o pano de fundo histórico do livro inteiro. É a importância, como a história é importante nesse livro, né, professor? É fundamental, né? Mas o Garré se refere com mais frequência aos miguelistas, que estão em guerra contra os cartistas. Para o leitor brasileiro, isso pode soar como grego. Que história é essa, né? É pura e simplesmente os adeptos do Dom Miguel, o irmão mais novo do nosso Dom Pedro, né? E que era absolutista. Então, os miguelistas são os absolutistas. Os cartistas são os liberais. São os adeptos da nova Carta Constitucional, que foi redigida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Interessante. Pelo José Bonifácio e pelo Antônio Carlos.
né? E o Dom Pedro volta a Portugal, abdica aqui no Brasil, volta a Portugal, se junta com seu exército, luta de armas na mão contra o Dom Miguel e consegue vencer, né? Então Portugal passa a ter uma Constituição liberal. Uma Vitória carta constitucional, liberais. vitória dos liberais, né? Que bom, né? Outro detalhe ainda que é fundamental, né? Quando o leitor brasileiro encontrar em qualquer livro desse período referência a Dom Pedro IV, esse mesmo nosso Dom Pedro, o imperador, né? Então nós o conhecemos como Dom Pedro I. Conhecemos o filho, Dom Pedro II, né? E a gente costuma brincar dizendo que nos retratos, né, o Dom Pedro II, o filho, é sempre muito mais velho do que o pai, Dom Pedro I. Bom, é uma piadinha, não sei se sem graça, né? Mas em Portugal, esse mesmo Dom Pedro é o Dom Pedro IV, é o quarto rei pra de gente Portugal, é o primeiro, de nome pra Pedro, eles, né? certo. E essa obra, Viagens na Minha Terra, ela pode ser classificada dentro do estilo literário mesmo romântico? Com certeza, sim. Eu diria que é de certo... O Togarrete não é principiante. Esse livro, Viagem na Minha Terra, não é o livro de estreia dele. Ele já era um escritor famoso, considerado, e é um dos introdutores do romantismo em Portugal, ao lado do Alexandre Herculano, do Camilo Castelo Branco, já um pouco posterior, né, e de vários outros. Mas o livro Viagem na Minha Terra, no meu modo de ver, é o que o Garrett escreveu de mais essencialmente, mais genuinamente romântico, por várias razões, né? Em primeiro lugar, porque é um livro que brota diretamente, sem disfarce nenhum, da realidade biográfica. O que o título diz é literalmente o que o livro contém. São viagens que o Garrett fez de Lisboa até Santarém. Né? Quem tiver em mente mais ou menos um mapinha de Portugal, né? Imagina Lisboa, que está lá no litoral, né? Que foi se construindo na foz do Rio Tejo, né? Imagine Rio acima. Né? Foi a viagem que o Garrett fez e que está descrita nesse livro. Ele e uma pequena comitiva, né, por barco, na primeira parte da viagem, né, pelo Rio Tejo, vão subindo, né, na direção nordeste, até uma região que é o Vale de Santarém. Certo. Quando eles chegam ao Vale de Santarém, eles deixam o rio, né, e seguem viagem em lombo de mula, em lombo de burro, né, em carroça, né. Uma curiosidade, né? Isso no tempo que eu dava aula sempre me perguntavam, qual é a distância entre Lisboa e Santarém? Você sabe? Não sei. São professor. meros reles 70 quilômetros. Muito pertinho. Hoje, por estrada de rodagem, são boas, né? Você faz esse percurso que está no Viagens na Minha Terra, em 1 hora no máximo. Muito pertinho. É como se fosse... Bom, ali também tem tudo pertinho. Ali tudo Sintra, né? claro. Que eu lembro que eu conheci Sintra, aqueles no Cascais, tudo bem pertinho, né? O leitor brasileiro Santarém seria interior. O leitor brasileiro tem que se habituar ao fato de que o Brasil é um continente imenso, né? Mas Portugal é um país pequenininho, apertado ali entre a Espanha e o Oceano Atlântico. Razão pela qual, aliás, eles sempre fizeram o possível para ampliar o seu território. Contra os espanhóis não deu, né? Mas pelo oceano eles chegaram à África, à Índia. Sempre querendo conquistar, o Brasil, né, professor? Né? E agora nós vamos acompanhar alguns trechos da obra narrados pelo ator, músico e locutor Paulo Moreno e dramatizações com o grupo de teatros Barulhentos, que é dirigido pelo Rodrigo Espina. As atrizes, a atriz Maria Mena faz a Joaninha e a leitora 1, e a Clara Rocha, Dona Francisca, Georgina e leitora 2. Os atores Lucas Paranhos faz o Carlos e o Viajante, e o Murilo Zibete faz o Frei Diniz. Vamos conhecer um pouquinho da obra, então. O que eu vou contar não é um romance. Não tem aventuras enredadas, peripécias, situações e incidentes raros. É uma história simples e singela, sinceramente contada e sem pretensão. Acabemos aqui o capítulo em forma de prólogo e a matéria do meu conto para o seguinte. Aí paramos e acordei eu. Sou sujeito a estas distrações, a este sonhar acordado. Que lhe hei eu de fazer? Andando, escrevendo, sonho e ando, sonho e falo, sonho e escrevo.
Francamente, me confesso de sonâmbulo, de soníloquo, de... Não. Fica melhor com seu ar de grego. Hoje tenho a bossa helênica num estado de tumescência pasmosa. Digamos, sonílogo, sonígrafo. A minha opinião sincera e conscienciosa é que o leitor deve saltar estas folhas e passar ao capítulo seguinte, que é a outra casta. O coração humano é como o estômago humano. Não pode estar vazio. Precisa de alimento sempre. São e generoso, só as afeições lhe o podem dar. O ódio, a inveja e toda outra paixão má é estímulo que só irrita, mas não sustenta. Se a razão e a moral nos mandam abster dessas paixões, se as quimeras filosóficas ou outras nos vedarem aquelas que alimento dareis ao coração, que há de fazer? Gastar-se sobre si mesmo? Consumir-se? Alterar-se a vida? Apressa-se a dissolução moral da existência. A saúde da alma é impossível. O que pode viver assim, vive para fazer mal ou para não fazer nada. Ora, o que não ama apaixonadamente seu filho, se o tem, sua mãe, se a conserva, ou a mulher que prefere a todas, esse homem é o tal, e Deus me livre dele. Sobretudo que não escreva, há de ser um maçador terrível. Como hei de eu então, eu que nesta grave odisseia das minhas viagens, tenho de inserir o mais interessante e misterioso episódio de amor que ainda foi contado ou cantado? Como hei de eu fazê-lo? Eu que já não tenho que amar neste mundo senão uma saudade e uma esperança. Um filho no berço e uma mulher na cova? Será isso bastante? Dizei, ó vós, ó benévolas leitoras, pode isto só alimentar-se a vida do coração? Pode sim. Não pode, não. Estão divididos os sufrágios. Peço votação. Nominal? Não, não. Por quê? Porque há muita coisa que a gente pensa e crê e diz assim a conversar, mas que não ousa confessar publicamente, professar aberta e nomeadamente no mundo. Ah, sim. Ele é isso. Bem, as entendo. Minhas senhoras, reservemos sempre uma saída para os casos difíceis, para as circunstâncias extraordinárias. Não é assim? Pois o mesmo farei eu. Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho de certo ainda é consciência. Um resto e consciência. Acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas. Bem vejo que te deixei parado à minha espera no meio da ponte da seca. Perdoa-me por quem és. Demos de espora as mulinhas. E vamos que são horas. Cá estamos num dos mais lindos e deliciosos sítios da terra, o Vale de Santarém, pátria dos rouxinóis e das madressilvas, cinta de faias belas e de loureiros viçosos. Disto é que não tem Paris nem França, nem terra alguma do Ocidente, senão a nossa terra. E vale bem por tantas coisas que nos faltam. Professor, Viagens à Minha Terra tem essa característica, né, de reflexões, pensamentos, digressões, né? O que o senhor poderia falar em relação a isso? Essa mescla que tem, né, dentro da obra? Então, a gente disse logo no começo, eu disse, né, que o Viagem na Minha Terra é um dos livros mais essencialmente românticos que o Goethe escreveu, né? Uma das razões é exatamente esse estilo aparentemente dispersivo, né? Fragmentário. São capítulos curtos, são muitos capítulos, 40 e tantos capítulos, mas nenhum deles é muito longo, não é? E essa multiplicidade de interesses, mais ou menos simultâneos. A chave, eu diria, é a gente entender o espírito de disponibilidade. Então, eu diria que esta é a questão básica, né? O Goethe escreve esse livro para elogiar o homem disponível.
Ou seja, o homem que está aí se lança no mundo, né? E disposto, portanto, disponível a qualquer novidade, a qualquer experiência, está à procura do desconhecido. Né? Poderíamos dizer até que seria em busca do autoconhecimento? Poderíamos considerar também? Eu diria que, de certo modo, sim. Mas, pelo menos, na aparência, o que move o Garrett é o sentimento patriótico. O amor à pátria. Por que ele programa este roteiro de Lisboa até Santarém? Essa região, que é chamada do Ribatejo, né? Ou seja, rio acima, né? Tem vestígios, muitos vestígios culturais, arquitetônicos, né? Das origens de Portugal. Em várias partes há vestígios, por exemplo, da invasão romana, quer dizer, século I, II, III da nossa era, né? Há vestígios, há marcas em todas as partes da dominação muçulmana, século VI, VII, VIII. Não foi à toa que eles escolheram esse caminho, não. Então. O Garrett é que escolheu para fazer exatamente aquilo que ele faz e que é tão inovador, né? Ele não, é como se não tivesse o rumo definido nenhum, a não ser, vamos a Santarém. E a qualquer pretexto ele para e entra com digressões, com devaneios, quase sempre de teor histórico. Ou a história antiga, ou seja, as raízes, as origens de Portugal. Aqui Portugal começou, né? Então é o passado remoto, digamos, né? Mas, ao mesmo tempo, se alternando a situação presente. Ou seja, o interesse do Garrett não está simplesmente em exaltar o passado heróico de Portugal. Ele está muito preocupado com o presente, com a guerra civil, com a luta entre liberais e absolutistas, né? E uma luta que é fratricida em mais de um sentido, né? Começa entre dois irmãos disputando o trono, o nosso Dom Pedro e o irmão dele, Dom Miguel, e põe, né? E envolve numa guerra sangrenta todos os portugueses. A guerra civil é isso mesmo. E essa é a grande preocupação do Garrett, né? Quer dizer, fazer o possível para ir espalhando e firmando esse espírito liberal que tem que ver com a liberdade, tem que ver com a disponibilidade. E que, portanto, é ao mesmo tempo uma questão que é coletiva, diz respeito a todo um povo, mas é também uma questão da subjetividade dele, uma questão que é pessoal, é íntima. Então, ao mesmo tempo, você falou em autoconhecimento, é verdade, mas é um autoconhecimento que está ali, casado com o conhecimento do mundo. Ou não do mundo, mas da pátria. Da pátria, né? Que é uma característica romântica, né? Esse amor à pátria. Perfeitamente romântica, né? Claro, completamente romântica, né? Professor, então agora a gente que conhecemos um pouco da estrutura da obra, a gente vai conhecer um pouco de alguns principais personagens, dos principais, né? A Joaninha, Dona Francisca e o Frei Diniz. Vamos acompanhar. Os olhos, disse eu, pensando já alto. E todo o meu êxtase, os olhos pretos. Pois eram verdes. Verdes os olhos dela. Do vulto na janela? Verdes como duas esmeraldas orientais, transparentes, brilhantes, sem preço. Quê? Pois realmente? É gracejo isso, ou realmente há ali uma mulher bonita e... Nem dizia eu que aquela janela... É a janela dos rouxinóis. E lá estão a cantar. Estão. Esses lá estão ainda como há 10 anos. Os mesmos ou outros. Mas a menina dos rouxinóis foi-se e não voltou. Ah, a menina dos rouxinóis. Que história é essa? Pois deveras tem uma história aquela janela? É um romance todo inteiro. Todo feito, como dizem os franceses. E conta-se em 2 palavras. Vamos a ele. A menina dos rouxinóis. Menina com os olhos verdes. Deve ser interessantíssimo. Vamos à história já. Pois vamos. Apeemo-nos e descansemos um bocado. Joaninha não era bela. Talvez nem galante, sequer no sentido popular. E expressivo que a palavra tem em português. Mas era o tipo da gentileza. O ideal da espiritualidade. Naquele rosto, naquele corpo de 16 anos... havia por dom natural e por uma admirável simetria de proporções toda a elegância nobre, todo o desembaraço modesto, toda a flexibilidade graciosa que a arte, o uso e a conversação da corte
e da mais escolhida companhia, venha dar a algumas raras e privilegiadas criaturas do mundo. Joaninha pensava os feridos, velava os enfermos. Tinha palavras de consolação para todos, e em tudo quanto dizia era tão senhora, tinha tão grave gentileza, um doner tão nobre, que a amavam todos muito, mas respeitavam-na ainda mais. Aqui estou, minha avó. É a sua meada? Ele é em direito. Bendito seja Deus, minha filha, minha Joaninha, minha querida neta. E ele te abençoe também, filha. Sabe que mais, minha avó? Basta de trabalhar hoje. São horas de merendar. O meu novelo, filha. Não posso estar sem fazer nada. Faz-me mal. Conversemos, avó. Pois conversemos, mas dá-me o meu novelo. Não sei o que é, mas quando não trabalho eu, trabalha não sei o que em mim que me cansa ainda mais. Bem dizem que a ociosidade é o pior lavor. Bem vi, Joaninha. O que, minha avó? Que viu? Vi, filha, vi. Sem ser com os olhos que Deus me cerrou para sempre. Louvado seja Ele por tudo. Vi, sentindo essa lágrima tua que me caiu na mão e que já cá está no peito porque a bebi, Joana. Oh, filha, já. É muito cedo para começar, deixa isso para mim que estou acostumada. Mas tu com 16 anos e nenhum desgosto. Nenhum, avó. E estamos sozinhas, nós duas neste mundo. Minha avó nesse estado, eu nesta idade e... E Deus no céu para tomar conta em nós. Mas que é? Olha, Joana, eu sinto passos na estrada, vê o que é. Não vejo ninguém. Mas ouço eu. Espera, é Frei Diniz, conheço-lhe os passos. Não, senhor. O frade, que é patriota e liberal na Irlanda, na Polônia, no Brasil, podia e devia sê-lo entre nós. E nós ficávamos muito melhor do que estamos com meia dúzia de clérigos, de réquiem para nos dizer missas, e com 2 grosas de barões, não para tal oposição salutar, mas para exercer toda a influência moral e intelectual da sociedade, porque não há de outra cá. E se não, digam-me, onde estão as universidades? E o que faz essa que há, se não dar seu grauzito de bacharel em leis e medicina? O que escreve ela? O que discute? Que princípios tem? Que doutrinas professa? Quem sabe o ouve dela, senão algum eco tímido e acanhado do que noutra parte se faz ou diz? Professor, a figura do Frei Diniz tem uma crítica embutida aí, né, ao clero, né? Sim. Os românticos, de modo geral, eram anticlericais. Simplificando bastante, né? Os românticos viam na Igreja Católica, de modo geral, né, uma certa conivência com o absolutismo, com o despotismo, com o poder absoluto e com o massacre do povo que vinha sendo realizado fazia séculos pela realeza, né? O Garrett diz, no trecho que foi lido, nós vimos com clareza, né, que há muitos freis, há muitos padres no mundo, em qualquer parte, na Irlanda, ele menciona até o Brasil, os padres brasileiros, né, que podiam perfeitamente ser liberais. Em nome do quê? Em nome do espírito cristão. Haveria vários argumentos, várias razões para que a igreja se colocasse ao lado dos oprimidos, ao lado dos fracos. Né? Mas em Portugal, essa igreja conservadora, né, parece que predominou. Pelo menos até o tempo do Garrett. Né? Por isso é que o Garrett, o Herculano e todos os demais românticos são anticlericais. Que é um sentimento, é uma atitude que o Eça de Queiroz e o Ramalho Ortigão e os que vêm depois, ou seja, os realistas, vão intensificar mais ainda. É só a gente pensar no crime do Padre Amaro, que é aquele padre transformado em caricatura, devasso e assim por diante, né? Mas esse sentimento está presente no Viagens na Minha Terra. Ele é muito crítico, muito ferino com relação aos padres, né? Que ele responsabiliza, em parte, pela Guerra Civil, né?
pelo predomínio dos poderosos, dos absolutistas, né? E por isso ele, Garrett, luta, inclusive, como soldado, de armas na mão, né? E como escritor em livros como Viagens na Minha Terra, né? Em favor do liberalismo e de uma Constituição mais liberal. Professor, e a figura feminina, como é que ela aparece nessa obra? Então, a personagem feminina importante, né, marcante, é a Joaninha, que é uma menina, né? A idade dela vai sendo declarada aos poucos, é uma adolescente, não mais que uma adolescente, né? E ela se envolve, ela tem um namoro com o Carlos. Então, o par amoroso que nós temos aí no Viagem na Minha Terra é o Carlos e a Joaninha. Porque é uma história dentro da outra história, né, professor? Então, deixa eu tentar explicar, que é para facilitar a vida do leitor, né? Se a gente fosse, digamos, classificar o livro Viagem na Minha Terra, que gênero de livro é este? Seria uma dificuldade enorme. Porque o livro é, ao mesmo tempo, várias coisas. Em primeiro lugar, é um relato de viagem, é um diário de bordo. Na verdade, foram crônicas que ele foi publicando numa revista. Quase que histórico, né? Ele era um jornalista também, né? Ele jornalista propriamente eu não diria, mas ele, enfim, ele resolveu contar realisticamente, ou se quiser, jornalisticamente, viagens que ele de fato fez. Então é um livro de viagem, né? É um diário de bordo. Mas ao mesmo tempo é um livro, digamos, de história. História. Há um historiador, digamos, amador, né, ou improvisado no Garrett, que faz com que ele interrompa muitas vezes esse relato da viagem, né, para introduzir reflexões sobre a história de Portugal. Sim. Ao mesmo tempo, é também um livro de denúncia, de indignação, de revolta contra a guerra civil que se alastra no país, né, e leva tantos compatriotas a morrerem em combate, etc, etc. Da importância então, da obra, político, né? Político, social, histórico, né, professor? Então, e não para aí. Lá pelo 4º ou 5º capítulo, já não lembro bem, não é? Ele descobre como que por acaso, e entre parênteses, isso não passa de um truque de escritor tarimbado, né? Ele descobre que houve naquele lugar, no Vale de Santarém, num passado não muito afastado, um caso amoroso, e que ele diz, os franceses diriam um caso feito. Querendo dizer, por mais imaginativo que seja o ficcionista ou romancista, basta ele prestar atenção aos fatos para se deparar com histórias tão interessantes, tão atraentes como essa que ligou Carlos e Joaninha, né? Aí então ele começa a contar, fingindo que está se servindo de um informante aqui, uma carta ali, alguém que ele encontra. E esse relato do caso amoroso Carlos e Joaninha não é contínuo. Ele vai sendo interrompido várias vezes porque a viagem prossegue. Então, muito espertamente, ele começa a contar um episódio qualquer que envolve Carlos e Joaninha e interrompe para comentar o que aconteceu naquela ponte pela qual eles acabaram de passar, que no século IX os portugueses invadiram aquilo, os proto-portugueses, para expulsar os... etc, né? E no capítulo seguinte ele começa pedindo desculpas ao leitor. Essa conversa com o leitor é bem interessante, né? Então, isso é essencialmente romântico, né? Ele ironicamente pede desculpas ao leitor por ter interrompido, por ter deixado algo no meio e partido para outra coisa. Mas é aquilo que eu chamei logo no começo de estado de disponibilidade. E é isso que marca a mentalidade moderna, aspas, do livro, né? Moderno para a época. Só no século XX é que isso vai ser, digamos, mais explorado, né? É aquele estar no mundo pelo prazer da aventura, da descoberta, e, portanto, não ser possível seguir um rumo muito firme. Então pega a história do Carlos e da Joaninha e conta ela inteira. Não é assim.
conta um pedacinho. Se outra coisa interessante pintar, a gente vai para essa outra coisa. E vai para outra e vai para outra. Então, afinal, é como um diário de viagens, né? É um diário de viagem como ponto de partida. Esse diário de viagem é um pretexto para várias outras digressões e incursões por outros caminhos, inclusive esse do sentimento amoroso, da paixão que pode unir um homem e uma mulher. Né? E essa figura feminina, a Joaninha, ela é idealizada? Sim, claro. Nem seria possível imaginar algo diferente, né? Uma figura feminina ou masculina. Porque tem um momento em que ele diz dela, não era bonita, ele coloca assim, né? Sim. É interessante isso, né? Porque isso a gente pensa sempre que é o realista que vai mostrar. Ela não era bonita, mas é claro que tem todo... Isso é um equívoco, não é? Né? O que acontece, mas eu sei que isso funde a cuca da molecada, né? O que acontece é que o romantismo do realista, né? O romantismo, de certo modo, é mais realista do que o realismo. Isso é uma coisa complicada, a gente precisaria de um outro programa igual para poder explicar direito, né? Mas é preciso que o leitor não se iluda. Romantismo é associado à fantasia, invenção, à ausentação da realidade. Não é verdade. Isso não é verdade. Porque o romantismo brota, como o Viagem na Minha Terra comprova, da observação da realidade. Então é a realidade que funciona não só como o gatilho da literatura romântica, como o alvo visado. É que às vezes o aluno acaba fazendo confusão entre romantismo e ser romântico, né? Ele acaba achando que ser romântico e o nome romantismo é o nome da escola literária, né? Seria isso, professor? Sim. Essa característica principal, assim, que às vezes confunde o aluno quando ele vai fazer essa diferença entre realismo e romantismo? Sim. O que eu diria é que a fantasia romântica é assumidamente fantasia, ou seja, ela distorce, ela altera aquilo que vê, né? Mas a crença romântica é de que essa distorção, essa fantasia que o romântico imprime à realidade, né, não gera algo que esteja fora do espaço e do tempo. Então, o romântico não seria o alienado, né? Aquele que foge da realidade. Se a Joaninha fosse de uma beleza estonteante, se ela fosse de uma pureza angelical, imaculada, e isso seria utopia. Ela seria um ser fora do espaço e do tempo. Então o Garrett faz questão de lembrar, de frisar, que ela nem era tão bonita assim, que ela nem tinha dotes tão raros assim. Era uma menina, que é como quem diz, o que aconteceu a ela pode acontecer a qualquer menina. Né? Então, o romântico não espera que o leitor, seu contemporâneo, se iluda achando que todas aquelas aventuras ou fantasias da ficção do romantismo sejam associadas ao transcendente, a outro mundo, ao além. Não, essa é a realidade que está aqui que nos interessa. Né? Certo. Um fato muito importante, acho eu, do ponto de vista da estrutura literária, né, é que nesse par, Carlos e Joaninha, ela é estática, ela é fixa. Ela tem as mesmas qualidades, os mesmos atributos, desde que ela surge até o final. E o final é significativo. Daqui a pouco eu falo um pouco do desfecho. Né? Já o Carlos não. O Carlos é dinâmico. Certo. O Carlos muda. Ele se transforma. O Carlos, ao mesmo tempo que é o herói, né? É o bem-amado da Joaninha, é também o vilão. Por que ele é o vilão? Porque o Carlos é, assim, um ser que está dividido entre vários interesses em relação aos quais ele não consegue tomar uma decisão. Não, é isto que eu quero ser. Ele pensa em ser um religioso, ele pensa em lutar por Deus, digamos, né? Mas ele quer ao mesmo tempo ser um guerreiro, por isso é que ele se alista no exército liberal, que era o exército do nosso Dom Pedro, etc. Já falamos disso, né? E do qual o Carlos é um soldado, né? Que se exilou, que enfrentou o combate, que foi ferido. Ao mesmo tempo, ele é um conquistador, ele é um Dom Juan, né? Por esse detalhe é que muitos críticos acham que o Carlos é um alter ego do próprio Garrett, né? Ele, ao mesmo tempo que está apaixonado pela Joaninha,
que tem a mesma idade dele, eles são amigos, eles se conhecem desde criança. Numa das ausências de 3 anos do Carlos, né? Quando ele volta, ele fica deslumbrado, encantado, vendo como a Joaninha cresceu. Digamos, dos 11 aos 14 anos, ela virou uma mocinha, sedutora e atraente, então ele se apaixona, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ficou exilado na Inglaterra, tal como o próprio Garrett. Né? Que da Inglaterra, e na Inglaterra ele se apaixonou não por uma, mas por 3 inglesas. 3, né? Enfim. Então, inclusive, agora, professor, são os trechos que vão vir agora, o que se passa no coração de Carlos, Carlos e Joaninha, a narração sobre a Joaninha e a Georgina, a namorada dele inglesa, né? Isso. E a revelação, que depois você vai dizer pra gente aqui um pouco mais dessa revelação, desse segredo, né? Vamos lá, então? Leitor amigo e benévolo, caro leitor meu indulgente, não acuses, não julgues à pressa o meu pobre Carlos, e lembra-te daquela pedra que o Filho de Deus mandou levantar à primeira mão, que se achasse inocente? A adúltera foi-se em paz, e ninguém a apedrejou. Pois é verdade, Carlos tinha amado muito, e amava ainda a mulher a quem prometera, a quem estava resolvido a guardar fé. E essa mulher era bela, nobre, rica, admirada, ocupava uma alta posição no mundo, e tudo lhe sacrificara, e ele exilado, desconhecido. E Carlos estava seguro que nenhuma mulher o havia de amar como ela, que os longos e ondados anéis de loiro cendrado, que os lânguidos olhos de gazela, que o ar majestoso e altivo que a fez do uma alvura celeste, que o espírito, o talento, a delicadeza de Georgina, chamava-se Georgina, e é tudo quanto por agora pode dizer-vos. Ó curiosas leitoras, o discreto historiador deste muito verídico sucesso, não lhe pergunteis mais por quem sois. Carlos estava seguro, dizia eu, que todas essas perfeições, que o seu amor sem limites, que a sua confiança sem reserva não podiam ter rival, nem haviam de ter. Mas aquele beijo, aquele abraço de Joaninha, que lhe tinha ele feito! Como sentira ela? Como lhe guardara seu talismã o coração e a alma? Joaninha, Joaninha, é ela sem dúvida, mas que diferente. Quem tal diria? Que graça, que gentileza. Será possível que a criança que há 2 anos... Carlos, meu primo, meu irmão. Era falso, diz, era falso. Foi um sonho, não foi, meu Carlos? Foi sonho, foi um sonho mau que tive, tu não morreste. Fala a tua irmã, a tua Joana, diz-lhe que estás vivo, que não és a sombra dele. Não és não, que eu sinto a tua mão quente na minha que queima, sinto-a estremecer como a minha. Carlos, meu Carlos, dize, fala-me, tu estás vivo e são, e és o meu Carlos. Tu próprio, não és já o sonho, és tu? Pois tu sonhavas? Tu, Joana, tu sonhavas comigo? Sonhava como sonho sempre que durmo, e o mais do tempo que estou acordada. Sonhava com aquilo em que só penso, em ti. Ah, Joana, prima, minha irmã. Admirável beleza do coração feminino, generosa qualidade que todos seus infinitos defeitos faz esquecer e perdoar. Essas 2 mulheres amavam esse homem. Esse homem não merecia tal amor. Não, por Deus. O monstro amava-as a ambas. Está tudo dito. E elas que o sabiam, elas que o sentiam, e que o julgavam digno de 1000 mortes, elas rivalizavam de cuidados e de ânsia para o salvarem. De tanto não somos capazes nós, e por isso admiramos tanto, e perdoamos tanto, e esquecemos tanto. Tu maldisseste-me, filho, e eu venho perdoar-te. Tu detesta-me, Carlos, de todos os poderes da tua alma, com toda a energia de teu coração. E eu venho dizer que te amo. E eu venho dizer que te amo, que tomara dar a minha vida por ti. Ouves esse burburinho confuso, Carlos? É a tua causa que triunfa. É a destes loucos que sucumbe. É a de Deus que a si mesmo se desamparou. A hora está chegada. Escreveram-se as letras de Baltazar. A confusão e a morte reinam sós e senhoras da face da terra.
Eu quero ir morrer onde haja Deus. Perdoai-me, senhor, a blasfêmia. Mas que foi? Que sucedeu? O resto do exército realista evacua neste momento Santarém. Vão em fuga para o Alentejo. Os constitucionais venceram na Aceiceira. E tudo está dito para nós. Para mim, Carlos, falta uma palavra só. Quererás tu dizê-la? Eu? Sim, tu, Carlos. Revoga as palavras terríveis que proferiste. E em nome de Deus, filho, perdoa a teu... Padre, e quem assassinou meu pai? Quem cegou minha avó e quem cobriu de infâmia a toda a minha família? Tens razão, Carlos. Fui eu. Eu fiz tudo isso. Mata-me. Mas, ó, mata-me. Mata-me por tuas mãos e não me maldigas. Aqui é pouca vida já. Basta que me ponhas o pé sobre o pescoço. Esmaga assim o réptil venenoso que mordeu tua família e que fez a tua desgraça e a de quantos o amaram. Sim, Carlos, sê tu o executor das iras divinas. Este homem vai morrer, Carlos. E tu has de o deixar morrer assim, meu Carlos. Carlos, meu Carlos, perdoa também. Ó, perdoa a memória de tua desgraçada mãe. Demônio encarnado em figura de homem, que vieste recordar-me. Dizias bem ainda agora, monstro, só as minhas mãos deves morrer, e as de... Filho, meu filho. É teu pai, meu filho. Este homem é teu pai, Carlos. Vai lá para o grupo Os Barulhentos para montar esse espetáculo que ficaria bonito, né? O que eles fizeram muito bem, interpretaram muito bem, né? E aí a gente estava comentando, né, professor, que bonito seria uma montagem dessa com um telão mostrando esse caminho, né? O que facilita, de certo modo, induz isso é que o Garrett foi também autor de teatro, foi também um dramaturgo. Então ele tinha um domínio, assim, técnico, exemplar do diálogo. E a gente percebe mesmo que flui muito, né? Pois é, A Viagem na Terra não foi concebido para ser teatro, ou para ser adaptado para teatro. Mas há muito diálogo, né? E a linguagem de que ele se serve no diálogo é muito persuasiva, é muito convincente, soa tudo muito natural. O que facilita a vida, tanto do adaptador quanto dos atores, né? O texto que eles têm a dizer está ali, né? Muito fluente. Muito bom, né? Que alguns não conseguem passar muito bem esse diálogo e o Garrett consegue, né? E, professor, e esse desencanto do autor com a sociedade, com a civilização, existe mesmo, está presente mesmo nessa obra? Porque o Carlos, ele muda, né? O senhor acredita que ele passa a ser um personagem mais materialista no decorrer da história? Sim. O Garrett se recusou a criar um personagem masculino que fosse o herói exemplar, tipo modelo a ser imitado por todos os jovens portugueses ou coisa do gênero, né? Ele quis mostrar no Carlos as contradições, os sentimentos incompatíveis, os conflitos, as dificuldades, mas ao mesmo tempo ele tentou ser, outra vez aquela pequena confusão, ele tentou ser realista. Ele tentou fazer com que o Carlos fosse um retrato realista do homem do seu tempo, que é um homem dividido entre o amor e a guerra. Entre dois amores também, né? Dois ou mais, né? No caso do Garrett, mais amores, né? Pois é. Ou seja, no caso do Carlos, dois. Simplificando bastante, né? Para Joaninha, o amor que ela sente pelo Carlos e que vem desde pequenininha, né, é suficiente, preenche toda a alma dela. Para o Carlos, aparentemente, não. Ele quer mais, ele quer outras coisas. Ele não se satisfaz com aquilo que ele vê de atraente na Joaninha. E a Georgina, essa mulher inglesa, Georgina, ela seria então essa outra oportunidade, quer dizer, outro lado dele? É uma das outras. É uma das outras. Porque, ver, a gente vai voltar outra vez àquela questão que eu apontei como sendo chave, a disponibilidade, o estado da disponibilidade, né? Se o ser romântico, né, como o Garrett acredita, é o ser disponível, né, é muito difícil imaginar que esse ser acredite em amor eterno, em amor único.
Se ele está disponível, mesmo apaixonado honestamente pela Joaninha, ele olha para a Georgina e sente atração, seja lá por o que for, ele embarca, ele não é capaz de resistir e se impor. Fala, não, eu sou da Joaninha. Não, ele é da Joaninha, mas é também de quem aparecer e que lhe desperte o interesse. Então ele vai multiplicando ao longo da vida os seus interesses afetivos e se sente muito mal por isso, ele se condena. O conflito entre o amor idealizado e o amor, vamos dizer, carnal, material. Por aí. E no final, qual é o final? A Joaninha morre. Morre sem que haja uma causa, digamos, plausível. Como quase toda personagem romântica. Morre de desgosto. Morre de dor, morre de solidão, de sofrimento, de infortúnio, né? E o Carlos vira um político bem-sucedido, um homem de negócios, cínico, né? Ou seja, é um indício do sarcasmo com que o Garrett encara essas coisas, né? De um lado, o Carlos representa inescapavelmente as contradições, os conflitos que regem a alma do homem em seu contemporâneo. Que são comuns a todo ser humano, né, professor? Mas, de outro lado, ele condena. Né? Ele condena transformando num vilão, já no final. Né? Tá certo. Professor, vamos então caminhando para o final e as narrações sobre o desfecho da obra com Paulo Moreno e o grupo Os Barulhentos. E Joaninha? Joaninha está no céu. Joaninha, pobre Joaninha. Pois como foi? Como acabou a infeliz? Joaninha não é infeliz. Foi ser um anjo na presença de Deus. E Carlos? Balbuciei eu, hesitando. Por que temia a suscetibilidade do frade? Carlos. E quem é que me pergunta? Quem é que tanto sabe de mim e dos meus? Dos meus? Eu não tenho meus. Sou só. Só? Não está aqui que eu vejo. Vê essa mulher morta que aí ficou? Que eu matei? E que está à espera que dê a hora de eu enterrar? Mais nada. Eu estou só e quero estar só. Morreu tudo. Que mais quer saber? Venho de Santarém. Santarém também morreu. E morreu Portugal. Aqui não vive senão o meu pecado, que Deus não perdoou ainda. Nem espero. A nossa religião fez uma virtude da esperança. Fez. E nisso se distingue das outras todas. Pois ainda há quem o saiba nesta terra? Há mais do que não houve nunca, pelo menos há mais quem o saiba melhor. Pode ser. Os juízos de Deus são incompreensíveis. E infinita a sua misericórdia. Mas a sua cólera é implacável. A sua justiça tremenda. A misericórdia é maior. Quem lhe ensinou tudo isso? O Evangelho, o coração e minha mãe, que nos explicou ambos. Sente-se aqui, ao pé de mim. Sabe a história do vale? Sei tudo, até a partida de Carlos para Évora. Aqui tem a carta que ele escreveu. Leia. Li. Esta era a carta de Carlos. Évora Monte, de maio de 1834. É a ti que escrevo, Joana, minha irmã, minha prima. A ti só. Com nenhum outro dos meus não posso nem ouso falar. Nem eu já sei quem são os meus. Confundem-se. Perderam-se-me esta cabeça nos desvarios do coração. Errei com ele. Perdeu-me ele. Oh, bem sei que estou perdido. Perdido para todos e para ti também. Não me digas que não. Tens generosidade para o dizer, mas não o digas. Tens generosidade para o pensar, mas não podes evitar de o sentir. Eu estou perdido e sem remédio, Joana, porque a minha natureza é incorrigível. Tenho energia demais, tenho poderes demais no coração. Estes excessos dele me mataram e me matam. Tu não compreendes isto, Joaninha. Não me entendes, de certo. E é difícil. Adeus, Joana. Adeus, prima querida. Adeus, irmã da minha alma.
Tu acompanha nossa avó. Tu consola esse infeliz que é o autor da sua e de nossas desgraças. Tu sim que podes, e esquece-me. Eu que nem morrer já posso, que vejo terminar desgraçadamente esta guerra no único momento em que a podia abençoar, em que ela podia felicitar-me com uma bala que me mandasse aqui, bem direta ao coração, eu que farei? Creio que me vou fazer homem político. Falar muito na pátria, com que não me importa. Ralhar dos ministros, que não sei quem são. Paurar dos meus serviços, que nunca fiz por vontade. E quem sabe, talvez darei por fim em agiota, que é a única vida de emoções para quem já não pode ter outras. Adeus, minha Joana, minha adorada Joana. Pela última vez, adeus. Tenho visto alguma coisa do mundo e apontado alguma coisa do que vi. De todas quantas viagens, porém, fiz, as que mais me interessaram sempre foram as viagens na minha terra. Se assim pensares, leitor benévolo, quem sabe, pode ser que eu tome outra vez o bordão de Romeiro e vá peregrinando por esse Portugal afora, em busca de histórias para te contar. Nos caminhos de ferro dos barões é que eu juro não andar. Escusada é a jura, porém. Se as estradas fossem de papel, falariam, não digo que não, mas de metal. Que tenha o governo juízo, que as faça de pedra, que pode, e viajaremos com muito prazer e com muita utilidade e proveito na nossa boa terra.